coisa muito importante. Vamos falar então, né, sobre o amor em excesso é ruim. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, eu fiz um post semana passada, acho que nem foi no final de semana, se eu não me engano foi na sexta, na quinta, não lembro, falando, né, sobre isso. E o título do post, ou seja, a capa do post, eu coloquei assim: amor em excesso, ao invés de fortalecer a criança, ela pode causar dependência, prejudicando seus relacionamentos no futuro, certo? E isso causou muita polêmica, né? Muitas pessoas criticaram, né? Dentro de um mesmo grupo de pessoas, né? Criticaram ali o post. Alguns esporadicamente fora do grupo perguntaram com respeito, né? Sobre o que eu estava querendo dizer ali. Então eu senti a necessidade da gente trazer esse conteúdo para uma live, para que fique claro que eu não sou e nunca serei contra o amor. Mas o que eu quis dizer quando eu escrevi aquele post? Todos os posts que eu escrevo, eu tenho em mente alguns grupos de pessoas, né? Talvez, não, nem sempre que eu conheço. A maioria das vezes eu não conheço. Mas um grupo de pessoas que eu sei que existem, né? Pelos comentários que eu recebo no direct. Então a gente já entende alguma linguagem, a gente já entende às vezes, a gente tem uma perspectiva na realidade, né? Eu tenho uma perspectiva na realidade do que tá acontecendo com vocês a partir das mensagens que vocês me mandam. Não tem como a gente ter certeza, né? Não sou adivinha, mas dá pra gente ter uma noção do que tá acontecendo aqui dentro a partir daquilo que vocês me mandam. Então os posts eu sempre procuro estar atenta a isso, né? E tocar essas pessoas, porque vocês sabem que eu sou cristã. Então para mim, se um post atingir uma pessoa e causar transformação a ponto dela continuar buscando isso, né? Uma transformação que eu digo, um start, né? A ponto dela continuar estudando parentalidade, estudando sobre Deus, estudando sobre a evolução dela como ser humano, para mim já vale a pena, né? Eu não tenho a necessidade de milhares de pessoas serem atingidas, porque uma vida para Deus é muito importante. Uma vida para Ele é muito. Ele não faz dimensão de uma, de 5, de 1000, de 1 milhão. Então, quando eu procuro escrever os meus conteúdos, eu peço para Ele me direcionar. Quando eu estava escrevendo sobre o excesso de amor, eu queria atingir um grupo de pais que não entendem a superproteção como algo prejudicial, ou que eles não veem que são superprotetores. Por exemplo, se eu tivesse escrito assim na capa daquele post: superproteção, ao invés de fortalecer, pode causar dependência e prejudicar no futuro os relacionamentos da criança. Não seria muito mais coerente, né? Não seria meio óbvio você ler um post daquele? Para você que enxerga que a superproteção, né, é algo ruim, para você que já aprendeu o que é encorajamento, né, como fortalecer a identidade de uma pessoa, ou pelo menos está nessa trajetória, porque eu acho que aprender como fazer isso a gente nunca vai conseguir, a gente sempre está em evolução, né? Mas para você que já estuda disso, que para você isso já é mais perceptível, a hora que você lê uma frase dessa, você fala assim: sim, com certeza, concordo plenamente, é isso mesmo, né? Mas aquela pessoa que super protege os filhos, eu já vou explicar o que pra mim é isso. Aquela pessoa que super protege os filhos, mas ela não acredita que esteja super protegendo, porque pra ela a única coisa que ela está fazendo é amando os seus filhos, ela vai ler aquilo e ela pode dizer assim: realmente, superproteção é algo muito ruim, mas ela não acha que ela superprotege os filhos, né? Então, ela pode não ter um embate, né? O embate tão profundo, né? Aquilo não chocar ela tão profundamente, ou ela nem continuar lendo aquele texto. Então, o texto pode não chegar até a vida dela, certo? Então, eu quis criar mesmo uma dúvida, eu quis criar algo diferente, tipo assim: como assim? Amor nunca é demais, como assim isso pode ser prejudicial? E aí a pessoa viria para a reflexão, né, do texto,
para entender o que aquela capa estava querendo dizer, tá? Essa foi a intenção. Esses são, na maioria dos casos, não é sempre, mas na maioria dos casos, a forma como eu trabalho, né? De trazer as pessoas para a leitura do texto. Porque aqui no Brasil, existem exceções, gente, mas a maioria das pessoas lê só capa, lê só título, não lê o resto do conteúdo, né? Já mandou um e-mail, eles leem só o comecinho, o restante do e-mail, dificilmente a maioria das pessoas continuam lendo. E é tão importante que a gente tenha a leitura de tudo, pra gente ter embasamento, pra gente saber o que a gente está consumindo, certo? Então esse foi o objetivo e isso causou alguns desconfortos ou mal interpretação. Então o que eu quero deixar aqui bem claro para vocês? Não é o amor em excesso que é ruim, tá? É a forma como a gente interpreta ele. Para algumas pessoas, quando você diz não para o seu filho, quando você pode dar algo para ele, mas você não dá e ensina ele a conquistar aquilo, quando você não satisfaz todas as vontades da sua criança, quando a sua criança se frustra, para algumas pessoas isso não é demonstração de amor. Para algumas pessoas isso é abandono, né? Ou é se priorizar e deixar a criança de lado. E nós nem vou aprofundar aqui o porquê disso tudo, porque claro que tudo tem uma origem aqui dentro, né? Às vezes eu fui tão negligenciada na infância e depois quando eu me tornei adulta eu quero amar demais, eu acabo super protegendo, ou seja, derramando amor e não acredito que limitar essa criança no sentido de ensinar os limites, né? Colocar os guarda-reios na estrada da vida dela com respeito, né? Com firmeza e respeito, não seja algo positivo, né? Às vezes é a forma como eu fui tratada, então eu recebi tanta permissividade, né? Dentro da disciplina positiva, como o Johnny Nelson disse, recebi tanta permissividade, recebi tanto sim na minha vida e eu não sei me posicionar de forma diferente, acabo reaplicando isso na minha criança. Enfim, o motivo pelo qual eu acabo disseminando o amor na linguagem somente da permissividade, existem inúmeros motivos para isso, tá? Nós não vamos discutir aqui hoje. A questão é, amor em excesso é ruim? Depende do que você entende como amor. O que é a superproteção? A superproteção é um excesso de amor? Para mim, a superproteção, ela é a falta de amor enxergada, né? Ou o amor enxergado como algo que também pode limitar, frustrar, entristecer, ensinar essa criança que vá contra aquilo que ela queria ter naquele momento. Então a superproteção não é você se dedicar o tempo todo pro seu filho, a superproteção não é você amparar o tempo todo o seu filho, a superproteção não é você acolher, não é você beijar, não é você dar colo toda vez que ele quiser, não é você abraçar toda vez que ele chorar, isso não é superproteção. A superproteção é quando você não enxerga que se você ensinar o seu filho que quando ele cair, ele pode levantar, ele pode limpar o machucado, né? Você tá ali oferecendo a pomada, você tá ali oferecendo o band-aid, você tá ali dizendo pra ele, respira, se você quiser chorar, pode chorar, tô aqui, mas se existir um outro meio de você resolver isso, vamos lá, tô com você, que isso também é um jeito de amar. A superproteção é você não enxergar como amor o teu filho dentro de uma loja de brinquedos chorando muito porque ele quer muito um brinquedo, porque o amigo dele também tem, e você dizer pra ele, eu sei que você quer, eu entendo isso, e agora nós vamos pra casa, né? E mais pra frente a gente pode pensar em ter esse objeto, mais pra frente a gente pode pensar em comprar esse brinquedo. E a sua criança vai chorar sentida porque ela tá lidando com a frustração e você vai acolher ela e você vai levar ela pra casa, né? E você vai receber esse choro, mas não vai na loja comprar o brinquedo e dar pra ela porque ela está precisando ter o mesmo brinquedo que o amigo tem. Entender que você não fazer isso também é uma forma de amar. A superproteção é quando você enxerga o amor somente no lado do carinho, do afeto, do afago, de ceder o tempo todo pelas vontades da criança. Tá ficando claro, gente? Vai colocando aí pra mim se vocês estão entendendo.
Pra mim isso é super proteção, tá? Então, dar colo pros filhos, amar os filhos, amparar os filhos, colocar os filhos para dormir com você, se isso é bom para a família, se isso é bom para você e para a criança, amamentar o seu filho livre demanda, se isso é bom para você e para a criança, porque dentro do meu trabalho, eu trabalho com respeito mútuo, então eu não defendo a amamentação em livre demanda se essa mãe está exausta e cansada. Nós precisamos olhar para ela também. Não adianta negligenciar as emoções de uma mãe, porque não adianta uma mãe amamentar o seu filho por amor, livre demanda, a noite inteira, por exemplo, e no outro dia ela estar acabada e exausta, né? E as pessoas olharem para ela e falar, então por que você foi mãe? Então por que você decidiu ser mãe? Ela decidiu ser mãe porque ser mãe não é só amamentar o filho. E não é porque ela não consegue amamentar o seu filho que ela é menos mãe do que quem consegue amamentar o seu filho. Não é porque ela não tenha a disposição de acordar a noite inteira para acalentar e para dar mamar para o seu filho, que ela é menos mãe de quem passa a noite inteira acordada e não reclama no dia seguinte. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, na minha linguagem, a forma como eu acredito sobre a educação, existe o respeito mútuo. A gente tem que respeitar o indivíduo, que é a criança, e a criança respeitar as nossas necessidades também. E isso é uma relação, para mim, harmônica. E é isso que Jane Nelson e Adler explicam, ensinam dentro da disciplina positiva, quando a gente estuda isso. Eu não estou dizendo, gente, que a gente vai então abandonar essa criança à noite para que ela chore e se vire com a sensação que ela está sentindo, que a gente vai deixar essa criança esgoelando porque ela quer o mamar e aí você vai ensinar ela a não mamar chorando. Não é disso que eu estou falando. Existem outras formas da gente ir aprendendo uma rotina em que os dois se sintam bem. Claro que a mãe vai ter que se doar muito mais. Claro que a mãe vai ter que ceder às vontades dela em benefício da criança muito mais. Isso é ser mãe, é doar-se. Mas isso não significa que eu preciso me anular. Ser mãe não é anular-se, entendeu? E tem muitas mães que acabam, né, com esse sentimento de culpa. Se eu não me anular em relação ao meu filho, se eu não largar tudo que eu faço em relação à minha criança e viver para minha criança, né? Se eu não parar de reclamar à noite que eu tô acordando e ficar só com meu filho feliz porque eu estou acordando, afinal eu tenho uma criança ali comigo, essas mães se sentem culpadas muitas vezes, entende? Mas existe um ser humano dentro delas também que precisa ser avaliado, que não pode ser negligenciado, e isso também é amar. Amar, gente, pra mim, né, Gabriela Ruda, é a gente entender o outro, é a gente validar o que é importante para o outro e nem sempre é importante para você, é a gente enxergar além. E às vezes, para enxergar esse além e atender às necessidades que a gente está vendo que vai ser importante, é importante dizer não. É importante deixar cair. Você não vai ficar desprotegendo a tua criança o tempo todo para que ela caia, entendeu? Você não vai largar, se você está vendo um perigo ali, o risco, ele é sério, ele é calculado, você não vai deixar o seu filho se machucar. Você precisa protegê-lo. Você tem o dever disso, de cuidar do corpinho dele, da parte física dele, tá? Além da jurisdição dizer isso, né? Dentro do nosso direito civil e o Estatuto da Criança diz que nós devemos cuidar das crianças, existe toda uma questão aí cultural, né? Ou espiritual. Nós somos o adulto preparado. Então a gente tem que cuidar dessa criança, a gente precisa zelar por ela, proteger essa criança. Mas isso não significa que nós vamos estar ali o tempo todo impedindo que ela viva a vida dela, tá? Vou dar um outro exemplo. Existem crianças, porque vocês sabem que dentro do meu trabalho, eu trabalho com tipos de perfis comportamentais dentro da teoria CIS Assessment, que são a teoria DISC, né, de William Moulton Marston. Então, quando a gente fala de perfil dominante, influente, o estável e o conforme, a gente entende necessidades e características diferentes. Então, por exemplo, existem crianças que adoram pular, brincar, correr,
Existem pais que não gostam muito disso porque eles são muito preocupados com o bem-estar físico dessa criança. O quanto se ela pular no sofá ela pode cair, quebrar a clavícula, o quanto ela pode cair e bater com a cabeça. Entende? Existem pais que não deixam os filhos subirem em parquinhos e escorregar rápido porque eles têm medo de desequilibrar e cair. Só que essa criança, ela tem isso dentro dela, tão grande, é uma energia tão potente que ela precisa de espaço, tá? Ela precisa pular, ela precisa correr, ela precisa cair. E ela sabe cair porque ela aprende isso. E esses pais, pelo excesso de cuidado, muitas vezes, né? Porque eles não querem deixar o filho se machucar, eles acabam o quê? Impedindo essa criança de ser quem ela é. Impedindo essa criança de gastar energia, de pular no sofá, de correr, e essa criança começa a ficar nervosa, essa criança começa a ficar brava, porque é como se o pai estivesse sufocando a vida dela, não deixando ela ser quem Deus fez ela para ser. E aí a gente erra, a gente peca, e essa criança acaba ficando o quê? Frustrada, porque ela vê todo mundo podendo fazer e ela não, e o pai olha para ela assim, mas eu te amo, por isso que eu estou dizendo não. E esse amor do cuidado não é ruim. O ruim é o pai não enxergar que deixar o filho ir também é um jeito de amar. Só que é muito complexo a gente escrever isso num texto. É muito mais fácil você falar amor em excesso pode ser prejudicial. Mas é o amor interpretado de uma forma, apenas de uma forma é que pode ser prejudicial. Faz sentido isso pra vocês, gente? Que nem pais, né? Pais que hoje a gente vive uma vida mais financeiramente melhor do que muitos viveram na infância, certo? Era muito mais difícil se ter as coisas antigamente. Hoje é muito mais fácil se ter as coisas. Então, por que eu vou permitir que o meu filho ande de ônibus se eu posso levar ele onde ele precisar ir porque eu tenho um carro? Olha só o que eu vou falar pra vocês, quanto é complexo isso. Quando eu era adolescente, eu andava de ônibus pra cima e pra baixo, tá? E o meu pai tinha carro. Mas eu tinha uma amiga que o pai tinha carro e ela nunca tinha andado de ônibus. E ela não sabia o que era pisar dentro de um ônibus. Ela não conhecia a realidade de pessoas que não têm carro. E ela tinha vontade em conhecer, porque os amigos que ela tinha, nós e os outros, todo mundo saía e quando voltava para casa voltava tudo de ônibus. E ela acabou muitas vezes fazendo isso na adolescência escondido dos pais, porque se os pais descobrissem que ela andava de ônibus, ela ficaria de castigo. E por quê? Porque os pais não queriam que ela colocar a vida dela em risco, porque eles entendiam que quem é que estava dirigindo aquele ônibus, o motorista poderia bater o ônibus, minha filha poderia sofrer um acidente, né? Isso poderia causar um prejuízo, eu poderia perder a vida da minha filha. Se eu tenho um carro, por que eu vou colocar a vida da minha filha em risco a ponto dela andar de ônibus? Não precisa disso, onde ela quiser eu levo e eu busco. Eu nunca reclamei disso. Só que a criança, a adolescente naquela época, tem um espírito de poder de voz, de atitude, de ousadia que ela precisa conhecer, ela precisa extravasar, ela quer ver, ela quer sentir, ela quer vivenciar. Ela não quer ser criada aqui numa redoma. Ela quer conhecer as outras coisas. Ela tem espírito de curiosidade, de vivência. Então, ela acabou fazendo escondido. Isso é só um exemplo do que eu tô dizendo pra vocês. Entendeu? Então, hoje, eu, como mãe, eu tenho carro, meu marido tem carro. Meus filhos não precisam andar de ônibus. Mas eles já andaram. Porque uma vez eles ficaram com a avó, e a avó queria ir no cinema com eles e não tinha carro, né? O avô tem carro, mas o avô não queria ir e não queria levar. E ela falou assim, então vamos de ônibus? A vovó anda de ônibus, vamos de ônibus. E ela me ligou e perguntou, posso ir de ônibus com o Pedro pro shopping? Eu falei, pode, claro que pode. E aí foi uma aventura. Ele amou andar de ônibus, gente. Né? Uma criança que na minha época andava de ônibus pra cima e pra baixo. Hoje não são todas as crianças que têm acesso a isso. Muitas crianças têm acesso somente a carros. E hoje, eu podendo, depois que meu filho se tornar adolescente, eu podendo dirigir e levá-lo para tudo quanto é canto, eu vou fazer. Mas eu também, na minha concepção, eu também posso dizer para ele, filho, agora eu não posso te levar, né? Vamos aprender a andar de ônibus para quando você precisar, você se virar sozinho? Vamos aprender a andar de Uber?
E a diferença disso, gente, é que os pais, para proteger, eu sei que existe um mundo perigoso, eu sei que lá fora agora é perigoso, não é mais como era antes, não dá para largar as crianças sozinhas, eu sei de tudo isso, eu também sou mãe, eu também tenho esses medos, né? Mas a gente pode sim ensinar, instruir. A diferença é que as pessoas confundem a resiliência, deixar a criança se frustrar e acabam negligenciando essa criança, acabam abandonando essa criança, entendeu? Não é porque eu quero ensinar ele a dar valor pro carro, né? Não é porque eu quero ensinar ele a conhecer outras culturas que ele me ligar e falar: mãe, eu preciso ir em tal lugar, você vem me buscar? Eu vou falar assim pra ele: se vira, pega um ônibus e vai. Não é 880, gente. Não é 880, entendeu? Não é se vira, pega um ônibus e vai. Primeiro, eu como mãe, eu preciso instruir, eu preciso guiar, eu preciso andar de ônibus com meu filho, eu preciso ir com ele, eu preciso oferecer apoio, eu preciso mostrar para ele que isso também é uma opção. Eu preciso dizer para ele que crescer é saudável e que ele é capaz de tomar conta da própria vida sozinho. E que eu, como mãe, sou apoio e guia e condução nesse caminho para ele. Vamos andar de ônibus, eu vou com você um dia. Vem aprender como é que se faz isso. E aí, conscientizar essa criança que no dia que você, esse adolescente, que no dia que você não puder levá-lo a tal lugar, ele já aprendeu com você como ele resolve isso. E ele vai resolver os problemas da vida dele. Ensinar essa criança, gente, desde pequenininha, a questão financeira, a lidar com dinheiro, a dar uma mesada para essa criança, ensinar ela a poupar, ensinar ela a comprar as coisas com o próprio dinheiro. O Pedro, ele tá querendo um hoverboard. Não sei se eu já falei aqui pra vocês, aquele skate elétrico. E o que ele fez? Ele pediu muito pra gente. E nós falamos assim: filho, é o seguinte, primeiro que é muito caro. E agora, nessa pandemia, a gente não tem como investir nisso, né? Todo mundo tá passando por problemas financeiros nessa pandemia, pelo menos a grande maioria. O que você acha de você tentar juntar um dinheiro? Né? Tenta juntar metade dele, e aí eu vejo com seu pai, né? nós dois, a gente te dá a outra metade, né? Ou tentar, quem sabe você consegue juntar o valor inteiro dele. Então o Pedro já tem trabalhado, gente, e ele já tem uma graninha lá guardada. De aniversário, foi aniversário dele em junho, ele pediu dinheiro para todo mundo, né? Os avós, nós, né? Os avós ligaram para ele: o que você quer de ganhar de presente? Quer dinheiro, porque ele quer guardar o dinheiro para comprar o hoverboard. E assim, quando ele vai comprar, talvez só o ano que vem, quando ele conseguir juntar esse dinheiro. E aí alguns pais falam: mas eu morro de dó porque ele quer tanto e eu posso dar. Mas é muito importante que eles aprendam a conquistar. Você não tá abandonando teu filho. Você não tá falando: eu não vou te dar porque dinheiro não dá em árvore, eu não vou te dar porque você pensa que é fácil comprar as coisas, eu não vou te dar, se você quiser se arranja, se vira e compra o teu. Não é isso, gente. A gente tá auxiliando ele nessa conquista. Ele tá economizando, ele tá dando valor pro dinheiro. Ele olha, ele guarda o dinheirinho dele, ele tá feliz e realizado porque ele tá conseguindo juntar. E às vezes ele vê, olha como as crianças são, às vezes ele vê o pai dele conversando, né? Tipo: tem dinheiro aí? Não tem? Ainda não recebi. Ele fala: mãe, eu tenho dinheiro guardado, você quer o meu dinheiro? Eu falo: não, filho, não precisa dele. Não, eu posso te emprestar, né? Eu uso o meu, não tem problema, eu espero para comprar o meu hoverboard. Olha só como as crianças são. Então, um pequeno gesto de empreendedorismo, de finanças, o tanto que está ensinando para as crianças. E a gente perde se a gente acha que porque a gente tem que ir lá e comprar e dar. Você quer porque seu amigo tem? Então comprei pra você. Algumas vezes eu vou poder fazer isso, mas a repetição, o excesso disso, dessa doação, de não deixar a criança lidar com aquele problema sozinho, que pode ser prejudicial. Tá fazendo sentido, gente? Deixar que a criança corra, deixar que a criança brinque, deixar que a criança viva, respeitando os limites de idade, de maturidade, estabelecendo a confiança onde ela vai estar, com quem ela vai estar. Tem pais que não deixam os filhos dormir na casa dos avós por medo, mas são avós. Tudo bem, não tô falando em cenários, né? Tem cenários que a mãe não confia na avó, a mãe não concorda do jeito que a avó faz. Não vamos entrar nesses méritos. Mas tem muitos pais que fazem isso. Tem pais que não viajam
porque não querem deixar seus filhos e não viajam sozinhos, marido e mulher, porque também não querem deixar seus filhos sozinhos. A gente tem que avaliar uma série de coisas. Quanto essa criança ela é independente a ponto de eu vou me sentir bem, vai ser umas férias para mim ficar com os meus avós. Pode viajar. Ou quanto essa criança é totalmente dependente emocionalmente ainda de você e viajar pode causar uma frustração muito grande para ela. Então realmente não é a hora ainda de você ir. Mas e se for? E se for? E se ela estiver preparada? E se para ela for bom? Entende a diferença? Entende como a gente tem que parar e analisar as coisas numa perspectiva que a criança vai se fortalecer ao invés de ficar só achando o que é que a gente precisa fazer e deixar essa criança ali podada, sufocada. Certo, gente? Então é abrir a mente, aprender a amar e aprender que amor é dar e quando a gente está dizendo não, nós também estamos dando, mas outras coisas. Nós estamos dando resiliência, autoconfiança, determinação. E para que eles aprendam sobre isso, eu não preciso abandonar. Eu não preciso deixar a criança se virar sozinha, a ponto de ser rude com ela, grosseira com ela, negligente com ela. Não, eu posso ensinar tudo isso estando ao lado, sendo apoio, guia e condutor dessa relação. É uma linha tênue? Claro que é. Claro que é muito difícil, Gabi. É muito difícil a gente permitir que as crianças se frustrem sem acabar sendo permissivo. Como é que eu sou apoio? Como é que eu fico ali do lado sem fazer pela minha criança? É muito difícil. É difícil porque nós não recebemos isso. Então, para o nosso cérebro é algo que não tem ainda compreensão, não sei ainda fazer. É por isso que a gente precisa estudar. É por isso que a gente precisa buscar auxílio. É por isso que a gente precisa tentar entender o que o outro pensa, que você não pensa porque você não aprendeu. E começar a aplicar na tentativa e no erro. Nós não somos perfeitos. A gente vai errar, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Nós vamos errar tentando acertar. Nós vamos errar estudando parentalidade consciente. Nós vamos errar amando os nossos filhos. Nós vamos errar protegendo os nossos filhos. Nós vamos errar deixando os nossos filhos se frustrarem. Nós vamos errar, gente. Não tem como acertar o tempo todo. Mas esses erros podem ser superficiais, a ponto deles conseguirem lidar com isso muito mais facilmente na adolescência e na vida adulta. Certo, gente? Eu queria terminar isso lendo para vocês um versículo bíblico, tá? Que fala sobre o amor. E ele tá em 1 Coríntios 13. E ele fala assim: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Egoísmo, né, gente? Não perde as estribeiras, ou seja, tem autocontrole. Não contabiliza os pecados dos outros, não aponta o dedo, não julga, não condena. Não festeja quando os outros rastejam, não se sentem bem se tem alguém aqui embaixo, não tem escassez. Tem prazer no desabrochar na verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, ou seja, olha sempre para Deus, sempre para frente, sem se vitimizar. Mas prossegue até o fim. E dentro dessa Bíblia que eu tenho, que é a Bíblia A Mensagem,
o autor ele faz um comentário, um descritivo, que eu achei muito legal, que eu vou colocar aqui para vocês. Como você sabe, Paulo descreveu suas cartas em grego. Paulo é o discípulo, certo? Na língua grega, há 4 palavras para expressar algo que em português só tem uma palavra, que é amor. Então, em grego, amor é descrito em 4 palavras. A palavra em português abrange grande parte da experiência humana, algo que os gregos dividiram em 4 categorias. E aí, ele descreve essas categorias. A primeira delas é afeição. Afeição é o primeiro degrau na escada do amor. É o tipo de amor que mais provavelmente tenha paralelos no mundo animal. Por exemplo, o amor afetivo de um cão por seu dono ou o afeto de um dono por seu cão. Não há nada de inferior nesse tipo de amor, mas esse tipo de amor envolve um relacionamento simples, um relacionamento que nos é dado e que não nos exige nada em troca. A segunda palavra da escada sobre o amor é amizade. É algo que brota do companheirismo de 2 pessoas que têm afeição uma pela outra, respeito uma pela outra e que buscam um interesse ou alvo comum. O amor romântico é a terceira. É o terceiro degrau. É o amor de um homem por uma mulher. O amor que busca possuir seu objeto. Em português, esse é o uso mais comum da palavra. Então, nós falamos até agora do amor, afeição, que é aquele amor que não pede nada em troca, né? Que é o amor do cão pro cachorro, do cachorro pro cão, né? Do dono pro cão. É aquele amor que é simples, é genuíno, né? Puro. Tem o amor da amizade, que é quando 2 pessoas trocam, né? Relacionamentos pelas combinações ali, né? Eu combino com ela, eu tenho os mesmos valores que ela, a gente se dá bem. É o amor da amizade. E o amor romântico é o terceiro, que é o amor carnal, o amor entre homem e uma mulher. E o quarto amor, quarto e último degrau da escada é a compaixão, que em grego ele chama de amor ágape. É um amor que transcende a nossa humanidade. É o amor de Deus que vemos na vida de Cristo, que morreu por nós. O amor, gente, ele nunca vai ser ruim. Jesus nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que deu seu filho por nós. Deu seu filho por nós. Quando é que amor é ruim? O que é ruim é a forma como nós enxergamos esse amor e achamos que existe só um jeito de amar. Só um único tipo de amor. E aí esse único tipo de amor em excesso prejudica porque faltam os outros tipos. Entendeu? Falta o amar negando, falta o amar empoderando, falta o amar encorajando. Trata-se de um novo tipo de amor que não é conhecido pela experiência humana, que é o amor ágape. Os 3 primeiros tipos de amor, afeição, amizade e romântico, são humanos. O quarto é divino, que é o ágape. É sobre esse amor distintamente cristão que Paulo fala em Coríntios, quando descreve como o amor atua. Que é um amor de compaixão, que é um amor que transcende, que é um amor que perdoa, que é um amor que não faz distinção entre o bandido e o inocente, mas que perdoa o bandido e que nos nossos olhos, como é que Deus perdoa um bandido? Porque é amor que transcende e que não está na nossa compreensão, mas é amor. E para finalizar, eu quero indicar para vocês um filme que ontem eu assisti, por isso que eu estou com os olhos, né, inchados, que chama Cabana. E para mim, eu já tinha lido o livro, já tinha visto esse filme, mas ontem ele foi visto, eu fiz de novo e foi tão diferente a forma como eu olhei para aquele filme, né, que a gente é tão pequeno, que a gente não entende nada sobre o amor, pelo menos eu não entendo nada sobre o amor, que o amor de Deus ele é tão gigantesco, ele é tão poderoso, ele é tão transformador, ele é tão restaurador, e que a gente é tão pequeno de julgar, de condenar, de olhar para aquilo e apontar e ferir e prejudicar. Tudo que a gente leu aqui hoje, tudo que eu li aqui hoje para vocês, a gente precisa aprender uma verdadeira linguagem de amor, que vai fortalecer, que vai amparar, né? Que seja coerente. E a gente aprende esse amor com Deus, gente. A gente não aprende com a disciplina positiva, a gente não aprende com a psicologia.
a gente aprende em Deus. E eu posso falar isso, tá? Porque eu não sou psicóloga. E eu posso colocar a minha fé dentro do que eu ensino pra vocês. E eu ensino o amor que Deus nos ensina. Então, se você quer aprender a amar o seu filho na medida certa, se você quer conhecer os tipos de amor e não acabar numa super proteção, a resposta tá aqui. O discernimento vem dele, as palavras certas, a visão certa, a perspectiva correta. A cura aqui dentro, né? Para que a gente possa cuidar de quem tá aqui fora. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Amem-se, amem seus filhos, aprendam outras linguagens de amor, leia livros, leia a Bíblia, ore, busque conhecimento, ok? Se você aprender mesmo o significado do amor em todo o sentido da palavra, esse amor em excesso nunca vai prejudicar a tua criança, ok? Espero que tenha sido boa para vocês essa live, que tenha feito sentido, que possa trazer aqui um conforto no coraçãozinho de vocês e que vocês consigam disseminar muito mais amor nas pessoas do que o ódio, gente. Ninguém transforma ninguém com acusação, com humilhação, com julgamento. Ninguém muda ninguém apontando o dedo desse jeito. A única coisa que transforma, que muda, que constrange é o amor. Um beijo grande, cheio de amor para vocês e pela família de vocês e até amanhã.